Meus caros irmãos e irmãs, saudando o Padre Mécio, me acolheu, acolho os outros sacerdotes, diáconos, todos aí da liturgia, o povo de Deus presente aqui na catedral, os que estão dentro e os que estão fora, mas sempre dentro do coração de Deus. Meus irmãos, estamos louvando ao Senhor e toda missa é ação de graças, mas de maneira particular por esta terra boa de Campina Grande, onde Deus semeou aqui uma evangelização bem específica através da comunidade São Pio X, que tem, penso, o seu auge aí no evento Crescer, o encontro da família católica acontecendo aqui nessas terras. Tenho certeza que Deus se alegra com aqueles que se colocam ao seu serviço. E quem é aqui de Campina Grande deve ter muita alegria, muito orgulho e rezar e louvar muito a Deus por vocês terem na cidade de vocês eventos como esse, numa época como essa, em tempos como esses. Se evangelizar sempre foi importante, ainda mais nos tempos que vivemos. Não vou aqui entrar em detalhes por orientação do meu advogado. Mas, se você, que é uma pessoa inteligente, a minha mãe, o bom mineiro, eu não sei se vocês usam essa expressão aqui, mas quando a gente lá em Minas não compreende bem as coisas, a mãe da gente nos chama de tapado. Aqui tem isso? A minha mãe, ô menino, lá que você é tapado, né? Eu acredito que Campina Grande não é terra de gente tapada. Então vocês vão entender. Se vocês lerem alguns sambas enredo, a temática principal deste ano, fantasias, coreografias, você vai entender claramente a guerra em que estamos. Aquilo que antes era velado, agora está descarado. Nós estamos caminhando para uma época, meus irmãos, que se poderá ser tudo, fazer tudo, pensar tudo, falar tudo, menos os valores do Evangelho. Onde você começa a falar de Jesus Cristo, alguns ficam incomodados. Mas continue falando, continue pregando, continue testemunhando. Não há nada pior que possa acontecer com uma pessoa do que ter o seu coração endurecido. Tudo é possível para aquele peito que não tem um coração de pedra. O profeta Ezequiel, ele profetiza na boca do próprio Deus: arrancarei do vosso peito um coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Vejam, meus irmãos, o evangelho que acabamos de escutar. É permitido ou não um homem despedir a sua mulher? Eu estou lá interessado nisso. Eu estou lá preocupado com isso. Qual deveria ser a preocupação positiva deste que pergunta a Jesus? Não porque queria resposta, mas porque queria tentá-lo. A nossa pergunta não é: ô padre, é permitido a gente dissolver o casamento? A gente acabar com a nossa família? Não é pergunta que se faça. As nossas perguntas para Deus deveriam ser: Senhor, o que nós devemos fazer para que o nosso casamento seja blindado na graça? O que nós devemos fazer para que a nossa família seja protegida de todos os dardos inflamados de Satanás? Esta é a pergunta que nós queremos, porque a resposta ela é positiva. Quando eles vão até Jesus colocando estas questões, eles não estão interessados na resposta. Eles querem pegar Jesus em alguma palavra que ele disser, colocando-o contra a lei mosaica. Recebi com muita alegria o quadro da estampa oficial do Crescer. E fiquei mais feliz ainda porque era uma família sagrada. Porque olhando para esta, vemos que a nossa também o é e o deve ser cada vez mais. Quando eles perguntam para Jesus
a questão da separação, a questão do divórcio, a questão de adultério e toda essa problemática, eles vão citar que a lei era assim, permitiu-se fazer isso. Só que Jesus responde, por que da permissão? Foi por causa da dureza do vosso coração. Veja que eu atendo muitos casais, talvez não tantos casais, mas muitas mulheres, e a maioria viúvas de marido vivo. Eu nunca vi tanta mulher viúva de marido vivo, principalmente na igreja. E a mulher vem trazer uma problemática. Geralmente eu gosto de conversar com um casal, separado. Não atendo o casal junto. Não tenho tempo para ver casal ficar batendo boca na minha frente. É assim que funciona. Eu converso com ele, eu converso com ela, os dois vêm, agora vocês vão me escutar. Aí, e eles me perguntam, talvez é a dúvida que esteja no teu coração: padre, todo casamento tem jeito? Toda família tem jeito? Tem. Se não houver corações petrificados. Onde não há um coração de pedra, tudo tem jeito. Deus é capaz de fazer grandes milagres com nossas grandes misérias. Mas não tenha no peito, meu caro, um coração petrificado. Nem Deus pode com um coração de pedra. Tanto é que Jesus vai responder, Ele permitiu a separação por causa da dureza do vosso coração. Um coração duro, não há quem conviva. Por isso o nosso pedido: Senhor, arranca do meu peito este coração de pedra e dai-me um coração de carne, capaz de amar a todos, capaz de perdoar a todos, capaz de fazer o bem a todos, começando pela nossa casa. Repita comigo: todo amor começa em casa. Quem ama em casa e ama na rua é discípulo da verdade. Quem não ama em casa, mas quer mostrar que ama na rua, é discípulo da falsidade. Você quer ser discípulo da verdade ou da falsidade? Então comece amando os de casa. Comece tratando melhor o seu marido, a sua mulher, os seus filhos. Não adianta nada você ser o mais popular da sua escola se você não combina com seu próprio irmão. Não adianta nada você ser muito invejado no seu emprego pela sua amizade se você não consegue ser amigo da sua mulher. Não adianta você ter um perfil com tanta gente que fala, não, mas como que ele passa conselhos bons se você não consegue aconselhar seu próprio filho e ouvir a orientação do seu próprio pai? A verdadeira caridade, ela começa em casa. Trago para todos, ela está assistindo, um abraço afetuoso e um beijão no coração da senhora minha mãe, Ana Maria. Ela mandou um abraço carinhoso para todos aí de Campina Grande. Muitos aí já sabem que ela passou um período de enfermidade, está, graças a Deus, numa acelerada recuperação, mas esse ano o médico achou por bem dar uma freada nela no início do ano, talvez ali para abril ela comece a viajar comigo novamente. Mas estou citando a minha mãe para falar o seguinte, porque eu vim para partilhar um pouco de Deus com a família Crescer, com a família São Pio X, com as famílias aqui de Campina Grande e os que vieram aqui. Mas, meus irmãos, Deus olharia para mim com muita desconfiança se eu desse conselhos para vocês, quais eu não vivo na minha família. Se eu quisesse cuidar da família de vocês, descuidando da minha família. Eu sei que eu não sou perfeito e longe disso, mas esse pecado eu não carrego. Saímos cedo de Divinópolis para o aeroporto de Confins e de lá voamos aqui para Campina Grande. Levantei um pouco mais cedo, já mandei mensagem
para o meu irmão. Perguntei das crianças. Passei na padaria. Comprei, não sempre, mas de vez em quando eu agrado. Minha mãe tem que comer um pouco mais fit. Mas levei para ela uns pastéis fritos. Levei um bolo que ela gosta. Levei uma rosca. Passei na minha casa, na casa dela um pouco mais cedo. Ela não sabe, agora vai saber, né? Mas abri a geladeira para ver se nesses dias de carnaval tem leite para ela, tem suco. Já deixei lá uma coisinha para o meu irmão, ele está fazendo mais exercício para eliminar um pouco de peso. Aí comprei para ele um suplemento, já pendurei na cadeira. Deixei na minha cama uns agrados para os meus sobrinhos, que eu amo tanto, o Marcos e a Maria. Falei, fala com eles que o Dinho, na terça-feira, passa aqui para brincar com eles. Cuidei dos meus. Saudei a minha mãe, beijei a minha mãe, arrumei tudo para a minha família, fiz o que podia por eles. Aí Deus fala assim, agora sim, você fez pela sua, agora vai pregar para as famílias de Campina Grande, porque a pregação é verdade, não é só fala. Amém? Temos, meus irmãos, que cuidar da nossa família. E isso não sou eu não. O padre é o bonzão. Isso é regra. Eu não sou exceção. Cuidar bem da nossa família deveria ser uma regra. Fazer o que você pode pela sua família na terra, levando-as a buscar as coisas do céu. Eu penso que o céu é algo tão maravilhoso que nós não conseguimos nem pensar e imaginar, porque Jesus disse coisas que os olhos não viram, ouvido não ouviu, coração não sentiu, eu tenho preparado para aqueles que me amam. Então o céu vai ser um eterno crescer, não é verdade? Mas eu penso que eu não quero estar no céu sem a minha família. Eu não quero estar no céu sem a minha mãe, sem meu irmão, sem meus sobrinhos, sem os meus melhores amigos. Então a nossa vida, meus irmãos, é fazer o bem para a nossa família, mas levando-os a Jesus. E nada mais importante para quebrar um coração de pedra do que crescer de dentro para fora. Não há crescimento mais bonito do que o interior. Não sei se vocês já viram, já ouviram, se não, pesquisem, é um animal interessante. Vocês já viram falar da lagosta azul? Não? Alguns aí tá. Então pesquise lá. Mas o que eu estou citando a lagosta azul? Mais cara e mais rara. Só que ela tem uma característica. Ela tem um crescimento acelerado em águas profundas. Só que aquela crosta da lagosta, aquela carapaça que ela tem, não cresce com ela. Então, de tempos em tempos, ela tem que fazer uma escolha. Ou ela vai romper com a carapaça antiga, para que surja outra nova, ou ela vai morrer. A opção dela não é ficar pequena. A opção é morrer ou crescer. Vamos repetir? Qual é a opção? Fala para o do seu lado, você quer morrer ou quer crescer? O que a lagosta azul faz? Ela nota que ela já está muito apertada, ela desce no meio das pedras, ela esconde nas pedras para não ser comida pelos predadores. Lá ela vai soltar aquela carapaça antiga e pouco tempo depois vem outra mais bela. E quanto mais azul é a lagosta, significa quantas cascas ela já trocou. Eu penso que esta comparação é perfeita. Como que a gente vence, como que a gente arrebenta este coração de pedra? Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Se você crescer, e se você crescer, esse coração de pedra, ele vai lascar, ele vai trincar, ele vai quebrar, e Deus vai te dar uma nova roupagem, a roupagem da graça. Nós estamos começando mais um crescer, e quem dera que este ano nós sejamos, aos olhos de Deus, uma bela lagosta azul, que vamos vencer as nossas carapaças,
vencer os nossos limites, ampliar o nosso amor, o nosso desejo de céu, para que Deus nos ajude a romper a casca velha, a tirar do nosso peito um coração de pedra e nos colocar num coração do tamanho e na estatura de nosso Senhor. Eu não vou aqui pregar sobre cada versículo, mas permita-me compartilhar com vocês alguns dos principais versículos bíblicos que nos traz a noção de crescer. Nós estamos abrindo este evento, então nada mais coerente com a minha fala, o nome que nós estamos repetindo tantas vezes. Eu vou no crescer. Qual a sua alegria está no crescer? Minha alegria já 10 vezes, eu estou bem crescidinho, né? 10 vezes, estou bem crescidinho. Repita: eu nasci para crescer. Eu nasci para crescer. Crescer por fora. Crescer por dentro. Crescer por alto. Uma educação verdadeira. Eu sou educador. Não, agora. Eu sou educador missionário numa escola católica convencional em Itaúna, a terra da minha mãe. Fica meia hora da Divinópolis, que é onde eu moro, a sede da nossa diocese. E essa escola trabalha o tripé do crescimento, baseado em Jesus encontrado no templo: estatura, sabedoria, graça. Crescer em estatura é crescer para fora. Crescer em sabedoria é crescer para dentro. Crescer em graça é crescer para o alto. É o ser humano tridimensional. Eu sou sarx, que é corpo, matéria. Eu sou ânima, ou nefesh, que é alma, sentimento, emoção, raciocínio, vontade. E eu sou ruá, que é espírito, é graça. Como que os pais investem no crescimento dos filhos? Fazendo com que eles cresçam para fora, para dentro e para cima. Como que eu cresço para fora? Comendo, exercitando, dormindo bem, tomando água. É assim que a gente cuida do nosso corpo, crescendo para fora. Pessoas fortes, pessoas saudáveis. Mas eu vou te contar uma coisa. Não vou contar nem onde nem quando, né? Mas eu atendi uma moça que me falou assim: padre, reze para que eu ache um namorado bonito e rico. Não, o problema é que ela ainda me pede para rezar. Eu falei: eu vou rezar para que Deus realize na sua vida a vontade dele. Se for rico e bonito, está valendo. E você acredita? Eu era padre bem jovem, que passados uns 4, 5 meses, eu a vi na missa com um rapaz muito bonito e muito rico. Ele era filho, eu posso falar porque de um dos donos da Fiat de Belo Horizonte. Então, ela pediu, a graça veio. E ela, para segurar o boy, marcou um casamento em curto tempo. Eu tenho um jeito, que eu vou contar aqui, não vai me comprometer. Eu não sou palhaço para fazer igreja de circo. Eles me convidam para muito casamento, mas é um casamento atrás do outro. Primeiro eu estou agubada nos noivos. Conforme a história dos dois, eu tenho compromisso no dia. Eu escapo e qual quiabo, porque há muitos casais que não estão prontos para o matrimônio, e é preciso dizer isso a eles. É uma caridade. Agora, se querem fazer o que querem, não contem comigo. E esse foi um que eu chispei. Mas se casaram. Um ano nem se completou, estava ela lá pedindo atendimento, toda chorosa. Qual que é o problema, minha filha? Ai, padre, reza para mim.
Qual que é o problema? Ele é só bonito e rico, não é mais nada. Tinha dinheiro, tinha beleza física, mas não tinha tempo para ela. Não era carinhoso, não era fiel, não era presente. O que adiantou tudo isso? E quando foi pedir para casar, aquela insistência para casar, eu falei com ela: você já ouviu a voz de Deus? Ela falou assim: como que escuta a voz de Deus? Eu falei: Deus fala de várias maneiras. Aí nessa hora o sino começou a tocar. Matriz, Nossa Senhora do Carmo. Ela falou: padre, estou escutando a voz de Deus. Eu falei: eu estou escutando o sino. Eu falei: exatamente. O sino está me falando o que o senhor não quer aceitar. O quê? Tem que casar. Tem que casar. Eu falei: depois dessa, vão arrumar a papelada. Um ano depois, ela choramingando comigo. Aí eu falei: você está ouvindo a Deus, minha filha? Ah, padre, deixa eu ouvir a Deus aqui. O sino começou. Tem. Eu falei: a voz de Deus. Ah, ela, não estou escutando nada. Estou escutando só um sino. Eu falei: vou te falar o que o sino está falando. Casou? Tem que aguentar. Tem. Mas não teve jeito não. Separaram mesmo. Mas, meus irmãos, crescer para fora, basta um bom peso, um bom instrutor e um bom whey, você fica saradinho em pouco tempo. Mas o crescer por fora não significa um crescer por dentro. Então é preciso crescer nas emoções. Primeiro sinal de uma pessoa que não cresceu por dentro, sabe qual é? A inveja. Eu não vou aprofundar no assunto. Se você ver ao seu lado uma pessoa com sinais de inveja, ela se sente menor que você. A inveja é filha da menoridade. Toda pessoa satisfeita, que está realizada, cumprindo a sua missão, não tem tempo de invejar o outro. Ela está cuidando dos dons que Deus lhe deu. Quem tem muito tempo para olhar a vida do outro, não está olhando a sua própria. E ele, olhando você, se sente menor. Qual que é o fruto? Inveja, menoridade emocional. Então não basta crescer por fora, é preciso crescer no coração. É preciso crescer na mente. Boas leituras, bons filmes, boas conversas, bons programas, bons lugares, boas amizades. Nós ouvimos na primeira leitura: um amigo fiel é companheiro para a vida toda, é bênção e graça de Deus. Quem tem um bom amigo aí? Levante a mão. Quem tem um bom e uma boa amiga? Graças a Deus. Quem não tem, trate de ser. Amém? Eu não disse trate de encontrar. Eu disse trate de... Amigo não se faz, amigo se reconhece. Se você quer ter amigos, seja amigo. Cresça por dentro. Gente, olha para o padre aqui. É tão bom quando você encontra uma pessoa, talvez não tão forte por fora, aí você começa a conversar com ela, você diz assim: eu quero ser amigo dessa pessoa. Eu quero essa pessoa na minha vida, porque é uma pessoa grande por dentro. Ela tem um coração que te abraça, ela tem uma cabeça que te entende, ela tem uma palavra que te alimenta. Seja uma pessoa assim. Mas não adianta você ter um corpo legal, um coração grande, uma mente aberta, se você não tem fé. Então eu tenho que crescer para fora, eu tenho que crescer para dentro, eu tenho que crescer para Deus. Deus, quando me vê, Ele quer ver uma pessoa grande, cheio da graça de Deus, cheio do amor de Deus, buscando uma vida de santidade. Eu gosto muito de missa de criança. E criança fala o que está na cabeça, né? Um dia na missa o menino levantou a mão. A mãe dele: não vai perguntar nada não. Eu vou perguntar sim. O padre é meu amigo. Eu falei: você quer perguntar alguma coisa? Quero. Pode perguntar. A mãe abaixou a cabeça atrás do folheto.
Falei, o que vai surgir daí? Padre, é verdade que toda a oração, quando acaba, ela lembra o amendoim? Eu falei, por quê? Porque a gente sempre fala amém. Amém não é o diminutivo de amendoim? Que dó. A igreja veio abaixo na risada, né? Eu falei, não é não, mas expliquei. Criança fala. E teve uma das missas da criança que eu estava falando sobre o crescer nas coisas de Deus. E quando é a questão de Jesus, a gente diminui para que Cristo apareça. São Paulo vai dizer isso. Aí eu chamei uma criança, a frase bíblica é que Jesus cresça e eu desapareça, ou diminua. Desapareça, a tradução mais exata. Que Jesus cresça e eu desapareça. Só que a criança não sabia o versículo. Aí eu falei com a criança, complete, que Jesus cresça. Ele pôs a mão na cintura e eu também. Gente, e vai dizer que Deus não nos quer crescidos na fé. São Paulo vai dizer, no início da caminhada, dê leitinho para eles, mas depois dê alimento sólido. E aprenda uma coisa, meu irmão, não é o peso que fica mais leve, é você que fica mais forte. Não é a sua cruz que ficou mais leve, é a sua santidade que cresceu. Quando eu fui a Portugal, visitando atrás ali da igreja de Nossa Senhora de Fátima, tem ali um curralzinho cheio de ovelhas. Eu nem conhecia isso, o guia que me levou para ver isso lá. E eu vi uma moça muito magrinha, mas carregando uma ovelha grande. Eu falei, meu Deus, como que ela consegue carregar uma ovelha daquele tamanho? Aí o guia falou assim, pergunta para ela. Porque português é meio, né? Ora, pois, pergunta para ela. Falei, pois pergunto. Ela passou e falou assim, ô, mocinha, como que você consegue carregar uma ovelha desse tamanho? Ela sorriu e respondeu, ora, pois, quando comecei a pegar no colo, ela era deste tamaninho. Entendeu a resposta? Ela era pequenininha, leve, e ela foi crescendo aonde? No colo dela. À medida que a ovelha crescia, a menina se fortalecia. Crescer para fora, para dentro e para o alto. Quando Deus dá para Adão Eva, Adão gostou, né? Gostou ou não gostou? Eu fico imaginando a cara de Adão. Adão dorme, Adão só viu que tem de bicho lá, ninguém igual a ele. Aí Deus o põe num sono profundo. Ali está um embrião da família, né? Quando Adão abre os olhos, está Eva, né? Aí Adão olha para Eva, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. E o que Deus disse para Adão e Eva? Crescei-vos e multiplicai-vos. Primeira palavra que Deus disse para o primeiro casal é o nome do evento que estamos. Crescei. Eu criei vocês para que vocês cresçam e se multipliquem. É desejo de Deus que a humanidade cresça. Nós temos na Sagrada Escritura, em Lucas 2:52, o que eu já preguei para você sobre o crescimento integral. Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Você, quem é que é papai e mamãe? Você está educando os seus filhos a crescerem nessas 3 dimensões? Eu tenho visto muitos pais preocupados com 2 dimensões: a dimensão corpórea e a dimensão intelectual. Melhores comidas, academia, aula de ginástica, taekwondo e melhores escolas. Mas a criança está na catequese? Não. A família reza? Não. Vão à missa? Não. Ele não está crescendo em todas as dimensões. Ele está crescendo não no tripé, apenas no corpo e enquanto alma, enquanto sabedoria. Falta espiritualidade. Deus quer que nós cresçamos nas 3. Mateus 13:31.
O reino dos céus é como uma semente de mostarda. É como uma semente de mostarda. É grande ou pequenininho? É a menor. É a menor. O reino dos céus é como a semente de mostarda, que um homem pegou e semeou no campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, repita, quando cresce, se torna a maior de todas as hortaliças. Deus olha para o seu coração, Ele pode ver até uma sementinha de mostarda, mas o que Ele quer? Que você crescer, que as famílias cresçam na esperança, no amor. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12, que o Senhor faça crescer e transbordar um amor que tendes uns pelos outros. Repita, crescer, transbordar o amor que tendes um pelos outros. O amor não envelhece, o amor cresce. E pergunte para qualquer pessoa da sua vida toda, quem é que mais te amou nesta vida? A gente lembra de quem? Geralmente da mãe. Por que da mãe? Porque nós temos amores de namorada, amores de amigos, amor da esposa, etc. Mas o amor da mãe é o que mais rima com sacrifício, porque tem dor. A mãe ama porque ela sofre, e ela sofre porque ela ama. Este é o amor que cresce e que transborda. Segundo Pedro 3,18, último versículo da segunda carta de Pedro: cresce na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada é mais importante, meus irmãos, que crescermos na graça de Deus. Claro que a saudação oficial será feita certamente pela comunidade, na voz do Gustavo, mas pela intimidade que eu já os tenho de 10 anos, posso, como membro do Crescer, dizer a todos: sejam muito bem-vindos a mais um Crescer. O Senhor nos trouxe para o Crescer, porque Ele quer que nós cresçamos em estatura, em sabedoria e em graça. E finalizo, meus irmãos, brindando a todos aqui com uma parábola, uma historieta que se chama O Bambu Chinês. É uma parábola da China, mas que nos ensina uma lição muito importante para o Crescer deste ano. Nós estamos nos primeiros minutos do Crescer. Lá na terça-feira, no final, na missa das velas, Deus vai confirmar durante todo o Crescer este crescimento que nós já estamos refletindo nesta missa de abertura. Então escute com atenção esta parábola, porque ela fala ao seu coração. Havia um jovem que estava desanimado porque não via progresso na sua vida espiritual. Ele queria crescer, mas parecia que nada mudava na sua vida. Um sábio então lhe contou a respeito do bambu chinês. O bambu chinês tem um crescimento muito peculiar. Depois que a semente é plantada, passa o primeiro ano e nada aparece. Passa o segundo ano e nada. No terceiro e no quarto ano, nenhum sinal de crescimento. Quem olha de fora, pode pensar que a semente morreu, que não tem nada ali. Mas no quinto ano, qual é o ano? 5 chagas de Cristo. O quinto ano, algo incrível acontece. Em apenas 6 semanas, 6 semanas é 1 mês e meio. 5 anos, nada. Em apenas 6 semanas, o bambu chinês
atinge 25 metros de altura. O que ele não cresceu em 5 anos, ele cresce em 6 semanas. E quem conhece o bambu vai explicar o que aconteceu. Não significa que ele cresceu de repente. Durante todos esses anos anteriores, ele estava criando raízes profundas. Ele crescia, só que ele crescia para dentro. Porque aquele que não cresce para dentro, não consegue crescer para fora. Que neste crescer, meus irmãos, as pessoas possam olhar para nós e talvez no primeiro, no segundo, terceiro, quarto, quinto ano, talvez não vejam nada. Mas Deus está vendo que você está melhorando por dentro. Que você está crescendo por dentro. Que as raízes estão crescendo por dentro. Ele está criando raízes profundas, se fortalecendo debaixo da terra, para que possa crescer com firmeza e resistir aos ventos e às tempestades. E podemos então concluir, iniciando mais um crescer aqui em Campina Grande. Muitas vezes somos como o bambu chinês. Queremos ver mudanças rápidas. Queremos crescer rapidamente. Queremos ver a mudança da nossa família, do nosso casamento, dos seus filhos, rapidamente. Mas Deus nos ensina, tenha paciência. O crescimento espiritual não é visível no início. Para ser santo, leva anos. Mas saiba, Deus está trabalhando nas nossas raízes, nos preparando para crescer no tempo certo. Se não desistirmos, no momento certo, cresceremos fortes, firmes e altos na direção de nosso Senhor Jesus Cristo, que está no alto, à direita de Deus Pai. Amém? Amém. Feche os seus olhos um instante. Deus eterno e todo-poderoso, nesta Santa Missa, onde abrimos, inauguramos, iniciamos mais um crescer aqui em Campina Grande, feito com muito zelo, amor, carinho e trabalho da comunidade São Pio X, junto a esta diocese. Dá-nos esta graça, Senhor, de não termos um coração endurecido, que possamos imitar a atitude da lagosta azul, onde ela rompe a casca, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Queremos um coração grande, um coração que ama, um coração que se doa, um coração disponível e desejoso de um crescimento espiritual. Que neste crescer nós sejamos como o bambu chinês, em que a sua preocupação prioritária não é um crescimento externo, mas sim criar raízes no coração. É um crescimento interior, é um crescimento para baixo, é um crescimento no coração de Deus. E veja a beleza, eu cresço para baixo para que eu possa crescer para o alto. O que ele não cresceu em 5 anos, ele cresceu em 6 semanas, atingindo 25 metros de altura. Assim como Pedro nos diz na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-nos a graça neste crescer, Senhor, de sairmos daqui bem melhores do que chegamos. Queremos sair deste crescer crescidos, mas não aos olhos dos homens, mas aos teus olhos.
crescidos na espiritualidade, no amor, na raiz. Que possamos dizer como Paulo: eu plantei, Apolo regou, mas Deus em que deu o crescimento. Deus é que faz crescer. Assim, nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma, mas sim Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3, 6 a 7. Que todos nós que estamos à frente do crescer, a comunidade, os pregadores, intercessores, os ministérios diversos, que nós saibamos que nesta missão, como diz, nós não somos quase coisa alguma, porque não é importante aquele que planta, nem tanto o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. E nós vamos sair deste crescer maiores pela graça, pela bênção e pela unção de Deus. Que Maria Santíssima nos cubra com o seu manto maternal. Ela que é nossa mãe, e que ela nos ajude durante este crescer, a crescermos como família, em estatura, sabedoria e graça, crescendo para fora, crescendo para dentro e crescendo para o alto. Por mais um crescer, por mais este evento de evangelização, ao Senhor Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E com um sorriso nos lábios, diga para quem está do seu lado: você veio no crescer para crescer. Amém? Amém. Que esta palavra encontre corações bons e que ela possa frutificar.